Olá pessoal, eu sou o Mauro Margalho e trouxe para vocês um pouquinho para compartilhar um pouquinho dessa experiência que eu tenho com a questão de videoaulas, tá? E assim, tem muitos professores, muitas pessoas que principalmente durante a época da pandemia agora tem tido alguma dificuldade para montar, né, o que eu chamo de um setup, né, um pequeno estúdio dentro da sua casa para poder fazer uma melhor produção de vídeo, né, para os seus alunos. Então eu trouxe hoje para vocês 3 configurações básicas que eu chamei de ouro, prata e bronze, com diferentes valores, né, de orçamento, e a gente vai apresentar e explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, então o que eu trato como setup nesse vídeo é a questão do conjunto de equipamentos, dos softwares e eventualmente dos serviços que você vai precisar para poder produzir uma videoaula com um mínimo de qualidade na tua casa. Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu uso e apresentar algumas alternativas de acordo com o bolso de cada um. Tá? Bom, o primeiro setup que eu vou mostrar para vocês é um setup que eu chamei de setup ouro. Tá? E esse setup ele é um setup que ele foi feito para ser usado no PC ou no notebook. Obviamente que você tem que ter um PC ou um notebook com um mínimo de qualidade, né? Se você tiver um computador muito antigo e colocar uma série de dispositivos muito novos nele, vou colocar uma câmera 4K e o meu computador é muito antigo, eu não posso esperar que o resultado dessa combinação seja tão bom. Então é importante ter essa consciência. Então eu estou considerando que você tem um computador razoável, não precisa ser um computador topo de linha. E no que eu chamo de setup ouro, a gente tem esse conjunto básico de equipamentos aqui. A gente tem uma webcam, né? A gente tem um microfone de lapela, uma mesa de som, uma mesa digitalizadora e um software de captura de tela e de edição de vídeo também. Tá? Beleza, vamos ver então, vamos passar um pouquinho por cada um deles para a gente poder entender como é que funciona esse processo. O primeiro desses dispositivos, tá, que você vai precisar para fazer uma boa aula é uma webcam. A webcam que eu uso é uma webcam da Microsoft, que ela filma em Full HD. É uma webcam inferior a essa que eu estou mostrando para vocês, porque ela já saiu de linha, mas assim, fisicamente ela é muito próxima dessa webcam que está sendo mostrada aí no slide. Então assim, eu gostei muito, né? A minha experiência com a webcam da Microsoft foi uma experiência muito boa, e é justamente por isso que eu estou compartilhando com vocês a minha satisfação em usar esse tipo de webcam. Pode usar outro? Evidentemente que você pode. Tem webcam para todos os gostos, tem webcam que filma inclusive em 4K e assim por diante. Mas assim, eu penso que essa é um bom custo-benefício para você fazer um trabalho de qualidade. Depois da webcam, a coisa mais importante que você tem que providenciar é o teu microfone, né? As pessoas até toleram um vídeo que não seja com uma qualidade tão boa, mas elas definitivamente não toleram um áudio que seja de péssima qualidade. Tá? Então eu recomendo fortemente que você que queira montar um setup com o mínimo de qualidade para preparar videoaulas, que você utilize um microfone de qualidade. Tá? E eu estou recomendando aqui um microfone que é o que eu uso. Eu estou gravando essa videoaula para vocês terem uma referência com esse microfone, que é um microfone de lapela da Boya. E esse modelo, ele é um microfone condensador. Significa que dentro dele ele tem uma bateria
uma pequena bateria. Então nesse tubo, essa área tubular dele, quando você compra já vem, você só desenrosca e coloca a bateria. E então significa que essa bateria ela gera uma força, né, adicional, né, uma potência adicional para esse microfone, e a qualidade fica muito boa. E uma outra coisa que eu acho muito legal nesse microfone da Boya, nesse especificamente que eu uso, é que quando você compra ele vem com são dois microfones de lapela que vem. Então se você quiser fazer a tua videoaula sozinho, não tem problema, você guarda um, né? Ele não desconecta, você só encosta, né? Deixa fechado, pega o outro e usa. E se você quiser fazer uma aula diferente, onde você traga uma pessoa para debater contigo, para conversar contigo, ele tem essa possibilidade, porque ele traz dois microfones de lapela. Então eu acho que é bem legal, é bem interessante isso, e acho que é um investimento que realmente vale a pena. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: quando você compra um microfone, tá? Se você pensa em usar esse microfone em um dispositivo celular, você tem que atentar que ele precisa ter no conector dele essas 3 ranhuras. Se vocês estão olhando aí para o slide, vocês vão ver que no conector ele tem 3 ranhuras, tá? Esse é um padrão que já é o padrão de celular, tá? Então as 2 primeiras ranhuras elas são para ativar o fone de ouvido do celular, e a terceira ranhura ela serve para ativar o microfone. Tá? Então, no sistema de celular, você só tem uma única entrada, e você tem que ter, né, um pino compatível com esse daí para poder fazer uso desse recurso. E alguns computadores, alguns notebooks mais modernos, se você for verificar, ele não tem mais 2 entradas. Uma entrada para fone de ouvido e uma entrada para microfone, como os mais antigos tinham. Ele já vem no mesmo padrão do celular. Então, das duas, ou você vai comprar um microfone que já venha com esse suporte, né, com essas 3 ranhuras para poder funcionar direitinho, ou você vai precisar comprar um adaptador. Se você, de repente, eu já tenho um microfone de lapela, quero aproveitar o meu, mas ele só tem 2 ranhuras, existem adaptadores onde você pode fazer essa derivação. Tá? Mas é mais para chamar a atenção de vocês, que se você ligar um microfone que de repente funciona normal no teu computador, porque ele só tem 2 ranhuras, né, no computador mais antigo, talvez ele não funcione no celular, ou talvez ele não funcione num notebook mais moderno. Então atenta para isso. Eu também gosto de usar uma mesa de áudio. Tá? A mesa de áudio ela é legal porque você pode fazer ajustes, né, na entrada de áudio, você pode ligar outros dispositivos outras fontes de som nessa mesa. Eu uso a que eu uso atualmente é uma bem pequenininha, né, uma simples, não é profissional, que é uma mesa da Behringer, essa que está sendo mostrada aí. É uma mesa muito legal, ela conecta no USB do teu computador, e toda a conexão de áudio você liga nela, tá? Então ela propicia um controle muito maior. É obrigatório? Não. Você pode inclusive começar a comprar o microfone de lapela, ligar diretamente no computador, né? Começar a fazer os teus vídeos, e no segundo momento ir lá e, se você achar interessante, adquirir essa mesa de áudio. Estou mostrando para vocês porque é o kit que atualmente eu uso, né? Esse terceiro recurso, que eu acho que é extremamente interessante para professores, né, é o recurso de uma mesa digitalizadora. Então, uma mesa digitalizadora é um dispositivo que tem essa aparência aí, que vocês estão vendo no slide, e que você pode escrever nele. Tá? Se você escrever, tem professores que gostam de usar o quadro para fazer anotações, etc. e tal.
Então tem uma série de mesas digitalizadoras. Essa que eu estou recomendando aqui, o uso, ela custou em torno de R$ 300, mas tem mesa de todo preço. Tá? As mesas mais sofisticadas, elas chegam a 4, 5, 8 mil reais. Então, existe mesa para todos os gostos. Tá? Como eu gosto de uma mesa mais simples, para mim eu só queria mesmo para fazer anotações, então essa daí ela é tranquila. E como é que eu faço essas anotações? Tem várias formas. Às vezes eu posso abrir o próprio Paint, né, uma página em branco do Paint, e posso ir riscando lá no Paint e ela vai funcionando normalmente. Tá? Só para vocês terem uma referência, eu vou fazer uma pequena anotação aqui usando a minha mesa digitalizadora, tá? Pronto, aqui, ó. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou usando a minha mesa digitalizadora para poder fazer algum tipo de anotação, tá? Então é um recurso que é muito interessante, porque é difícil para um professor fazer as suas anotações, né? Fazer as suas resolver algum tipo de exercício usando o mouse para isso. Tá? Então é um recurso que eu acho bem legal, que pode somar bastante nesse processo de produção de uma videoaula. Bom, já tenho a minha câmera, eu já tenho o meu sistema de captação de som, já tenho a minha mesa digitalizadora, então o que eu preciso agora é de um software para poder capturar, né, para poder gravar a minha tela. Então tudo que eu vou fazer, quando eu abro um browser, quando eu entro num site e eu vou fazendo essas referências, quando eu abro o Paint para poder fazer alguma anotação com a minha caneta digitalizadora, enfim, quando eu faço tudo isso eu preciso gravar em forma de uma imagem, isso para que isso seja apresentado no segundo momento para os meus alunos. E é necessário um software. Tá? Eu utilizo um software chamado Camtasia, que eu acho fantástico, eu acho excelente. Tudo que vocês estão vendo hoje nessa videoaula está sendo produzida pelo Camtasia. Tá? É um software que ele não é gratuito, né? Mas se você quiser experimentar, eles têm um formato onde você testa ele por um determinado tempo lá, e aí depois você tem que, se quiser, você tem que comprar. É um software que também não é muito barato, mas ele tem muitos recursos. Ele tem vinhetas de abertura, ele tem a possibilidade de você fazer pop-ups, ele tem trilha sonora para você colocar em diversos pontos da tua apresentação. Então é um software bem completo para esse tipo de atividade. E ele tem uma vantagem, além de fazer todo esse processo de captura de tela e ter esses efeitos todos, ele também funciona como um editor de vídeo. Então, de repente, eu estou fazendo a minha videoaula e num determinado momento eu paro, eu espirro, ou entra alguém na sala. Então, ele permite que naquele ponto você vá lá, você corte, você junte, você tem efeito de transição. Quer dizer, um software bem completinho. Tá? Então, eu vou dar agora o orçamento, né, para vocês. A gente está em maio de 2020, tá? Só para vocês terem uma referência. E aqui é o orçamento desse primeiro setup que eu mostrei para vocês, que compõe uma webcam, tá? Que eu usei essa da Microsoft como referência, que custa R$699. O microfone de lapela que eu sugeri, esse microfone da Boya, ele custa R$379. A mesa de áudio custa R$548. A mesa digitalizadora eu encontrei por R$375. A minha foi bem mais barato do que isso, então pesquisa que provavelmente você vai conseguir achar, tá? Mas no dia de hoje eu pesquisei, foi esse o valor que eu encontrei. E o software Camtasia, ele é vendido em dólar, o valor dele é $249.
Não é uma licença anual, como é o caso do Office 360, que todo ano você tem que pagar. Não, a licença é sua. Então você comprou, você tem a licença se quiser usar por 10 anos aquele software, você não é obrigado a fazer a atualização, ele vai funcionar sem problema. A gente está com o câmbio bem complicado hoje, né, nesse período agora, em função de todos esses problemas econômicos, então hoje está pesado. Ele custaria em reais 1.459,14, mais ou menos com o câmbio do dia que eu consultei. Então, bom, para a gente poder montar esse primeiro setup, o custo que eu estimei foi de R$ 3.461,04, e eu não coloquei aí uma coisa que é importante também, mas aí cada um pode prover a sua da forma que achar melhor, né? Que é a questão da iluminação, tá? Existem painéis de LED que você pode compor para ter uma iluminação boa, mas eu quis gravar sem nenhum tipo de recurso adicional para vocês verem como essa câmera essa webcam da Microsoft, ela tem essa capacidade. A única iluminação que tem aqui nessa gravação, que vocês estão acompanhando, é de uma lâmpada fluorescente normal, tá? Então, se você preparar um ambiente razoavelmente bem iluminado na tua casa, você não vai precisar de um investimento grande nessa área. Agora, um detalhe: todo esse primeiro setup que eu mostrei para vocês, essa configuração aí, ela foi feita para você fazer gravações nesse formato que eu estou fazendo. Você sentado em frente a um computador ou apresentando alguma coisa que se passa no computador, né? Ou então navegando num site, ou então apresentando a tua imagem, então, mas assim, próximo do computador. Se você quiser fazer um tipo de aula diferente, eu quero fazer uma aula no jardim, tá? Quero fazer uma filmagem externa. Então aí entra uma outra um outro item que vai compor, né, esse setup. Eu não coloquei aí porque a maioria dos professores não vai fazer isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que é justamente a questão de você ter uma máquina fotográfica que filma, tá? Normalmente, qualquer máquina fotográfica que filma dessas mais novas, elas têm uma qualidade bem melhor do que uma webcam. É incomparavelmente melhor do que uma webcam. A câmera que eu tenho, que eu uso para fazer alguma tomada externa, é uma Canon T6i. Tá? E o que é importante quando você vai... como é que eu sei se eu posso usar a câmera que eu tenho lá na minha casa? Eu tenho uma câmera da Sony, eu tenho uma câmera... Enfim. Bom, o importante que você entenda para usar uma câmera, né, é que você precisa ter a possibilidade de conectar um microfone externo nessa câmera. Esse mesmo microfone da Boya que eu sugeri aqui nesse setup, ele pode ser usado. O importante é isso: você não deve usar um microfone da própria câmera. O teu áudio não vai ficar um áudio de qualidade, vai ficar muito ruim. Então a câmera normalmente ela faz imagens com uma qualidade muito boa, mas você tem que ter um microfone externo para fazer essa captação. Eu vou colocar um videozinho agora para vocês terem uma referência de como é que fica uma imagem captada por uma câmera. Tá? A imagem que foi captada por essa câmera. A vinheta que tem na abertura desse trechozinho que eu falo, ela foi produzida no Camtasia. As filmagens foram feitas com essa câmera e com o microfone Boya. Então é exatamente esse setup todo que está sendo mostrado para vocês. Opa, pessoal. Bom,
Eu quis fazer uma imagem para vocês terem uma referência a partir de uma câmera externa. Essa imagem que está sendo produzida para vocês não foi produzida a partir de uma webcam, e sim de uma Canon T6i, que é aquela câmera que eu sugeri para vocês. E num ambiente aberto, né? Todas as janelas aqui estão abertas, não é um ambiente tão controlado de estúdio. E assim, com um microfone de lapela, que eu também sugeri, que é o Boya. Tá? Então, o que vocês estão vendo é o resultado desse conjunto de uma câmera Canon com um microfone de lapela Boya. Tá? Mas assim, a priori, qualquer tipo de câmera que vocês venham a usar, externa, normalmente a captação fica bem melhor, né? A qualidade fica bem melhor do que qualquer webcam que vocês virem a usar. Normalmente é assim, tá? O cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: a câmera que vocês vierem a usar, ela precisa ter entrada para um microfone externo, porque se ela for captar o som de vocês através de um microfone embutido, de um microfone interno dessa câmera, aí a qualidade do áudio já começa a ficar bastante comprometida, tá bom? É isso aí. E a outra coisa, né, que é importante, obviamente, é você ter um tripé. Aliás, esse tripé é no caso de você usar para fazer as filmagens externas, tá? Se você vai fazer só esse formato, você na frente do computador, obviamente isso não é necessário, porque a webcam ela já vem com um suporte para você prender ela em cima do monitor. Mas se você quer usar uma câmera para fazer algum tipo de tomada externa, é essencial, né, que você use um tripé, porque uma imagem tremida, ela compromete toda a qualidade do teu vídeo. E certamente ninguém consegue segurar uma câmera para fazer uma filmagem de uma aula sem tremer. Então comprou câmera para fazer tomada externa, compra o tripé, que isso é essencial. Tá, a gente vai agora para uma segunda rodada de propostas, que seria, que eu chamei de setup prata. Setup prata é quando você, mas eu não quero gastar 3 mil e poucos reais, não tenho esse valor disponível agora, não tem outra possibilidade de eu fazer as minhas videoaulas? Tem, tá? Então agora o que você precisaria? Bom, imagina que você tem nesse segundo setup, eu estou imaginando que você está com o teu notebook, e no teu notebook já tem uma câmera, tá? Então, lógico que não é uma câmera com uma qualidade tão boa quanto aquela que a gente recomendou lá na frente, né, da Microsoft e tal, mas resolve. E assim, tenha em mente uma coisa: as pessoas, elas toleram uma imagem ruim, sem problema, mas elas não toleram um som ruim. Por isso, você vai ver que em todos os setups que eu for sugerir, sempre existe um microfone de qualidade no meio, porque o microfone é essencial, é o que não pode faltar. Então eu vou considerar que nesse segundo setup, a câmera que você vai usar, ela seja a câmera do teu próprio notebook, sem problema algum. O microfone, eu sugiro que seja o mesmo microfone, aquele microfone Boya que eu sugeri no primeiro setup, é o mesmo microfone que eu trago para esse segundo setup, porque o áudio é essencial. E aí o software de captura de tela e o software de edição de vídeo são outros que eu vou recomendar aqui para você, que já são gratuitos, tá? O software de captura de tela, que no primeiro setup, lá no setup ouro, eu sugeri o Camtasia. Aqui você pode usar alternativamente um software chamado Loom, né, que na verdade é um plugin que você instala ele e funciona, por exemplo, no Google Chrome, tá? E esse plugin permite que você tem que se logar, né? Tem que estar conectado na internet. Você não consegue usar isso se você não estiver conectado na internet. Esse é o lado ruim. O Camtasia não. Se você tiver sem conexão de internet, você faz a tua filmagem sem problema. O Loom, você precisa estar conectado na internet. Você tem que logar com usuário e senha. Normalmente o Loom ele já traz um recurso para você usar de repente o próprio usuário e senha, a própria autenticação do Gmail ou do Facebook. Então você não precisa nem criar necessariamente um usuário e senha novo para poder
fazer uso desse recurso, tá? E o Loom, ele tem aqui embaixo tem o endereço, né, onde você pode, aqui, ó, onde você pode baixar, tá? Onde você pode baixar, não, onde você pode acessar, né, entrar para acessar, criar a tua conta. E ele tem 3 formas de fazer a gravação. Ele permite que você faça nessa primeira modalidade aqui, ó, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui. Ou seja, ele vai mostrar a tela do teu computador, pode ser o teu slide do PowerPoint, enfim, e vai mostrar uma imagem menor sua aqui no cantinho, fazendo a tua apresentação. Essa é uma das configurações que ele suporta. A outra é de você somente colocar a imagem e a tua voz, tá? E a última é de você colocar só a tua imagem. Ele vai pegar a partir da tua webcam e não vai mostrar a tela do teu computador. Você senta e fala, mas ele vai mostrar só a tua imagem. Então, ele tem todos esses recursos. Ele é gratuito. Obviamente, como a maioria dos softwares, aí, ele tem a possibilidade de você comprar, que aí você vai ter muito mais possibilidades, muito mais opções, mas assim, a opção gratuita dele, ela resolve uma boa parte dos teus problemas. E uma coisa você vai ter que entender também, se você ficar usando a versão gratuita, ele coloca uma marca d'água quando ele gerar essa imagem da captura, que está escrito lá Loom, tá? Então só tira essa marca d'água se você comprar a versão paga, mas funciona, tá? E para fazer a edição, lembra daquele negócio de eu espirrei no meio do meu vídeo, como é que eu tiro isso? Primeiro, se você quiser, você nem precisa usar software específico para isso, um software que você venha baixar. Se o teu canal é no YouTube, por exemplo, o canal das tuas aulas, a maioria das pessoas nem sabe disso, mas dentro do próprio YouTube, tá, existe um módulo, né, chamado YouTube Studio, e lá dentro do YouTube Studio você tem um editor de vídeo, e nesse editor de vídeo você pode fazer, depois que você carrega o teu vídeo, você vai carregar o teu vídeo para lá, ele vai com todos os problemas, eu tossindo e tudo mais, aí depois você vai lá online, né, com esse editor e faz os ajustes. Você marca o início, marca o final de onde você quer cortar, vai lá, corta isso, junta isso com isso. Então essa edição mais simples, né, mais feijão com arroz, ele é capaz de fazer. Se você quiser fazer uma edição no teu computador, não quero fazer edição online, eu quero fazer uma edição offline no meu computador mesmo, você tem uma outra opção que eu relacionei aqui, que é um editor chamado, também gratuito, né, chamado HitFilm Express. É um editor muito bom, eu gosto muito desse editor, ele tem uma aparência toda, né, a apresentação dele é de um editor profissional, tanto ele tem uma área de timeline, né, onde você coloca os vídeos, várias trilhas lá, trilhas de áudio, trilhas de vídeo. Então ele tem suporte a várias coisas. E o HitFilm Express, ele tem do lado esquerdo uma série de opções, né, que você não precisa, não é obrigatório você usar, mas se você quiser, tipo assim, eu quero criar uma vinheta, então tem uma opçãozinha lá que você pode, olha, pague tanto para você ter essa opção para criar vinheta. Aí você paga e você vai ter uma opção prontinha, onde você já tem uma série de vinhetas, você só vai escolher e personalizar. Eu quero meu nome virando em 3D, tem uma outra opção. Então, são várias opções, né? E ao longo a partir do momento que você vai usando, ele vai tentando você para comprar isso daí. Tem que tomar cuidado para ver o custo-benefício, porque de repente você compra tantos acessórios que seria mais interessante se você pegasse esse valor e já chega bem próximo de um software mais profissional, como o Camtasia, por exemplo, para fazer esse processo de edição. Então tem que pensar direitinho, mas é uma opção. Legal, então aqui a gente vai para a última configuração, que é o setup, que eu chamei de setup bronze, que aí é mais
voltado para você fazer uma gravação com celular. Então, de repente, eu não tenho disponível um computador, quero fazer uma videoaula de qualidade, um mínimo de qualidade, né? Então eu posso fazer um setupzinho para celular. Então, a câmera que você vai usar para fazer as suas gravações, ela é a do celular, tá? Vejam que o microfone de lapela, né, que eu sugeri, ele perpassa pelos 3 setups, por aquilo que eu enfatizo, que eu já falei para vocês, que áudio é fundamental, né? Então mantenha o mesmo microfone de lapela, que é aquele boia, que ele serve também para celular. E o software de captura de tela aqui, tá? Eu estou sugerindo um software chamado AZ Screen Recorder, né? Quer dizer, é um software que ele grava no celular e ele é muito poderoso, tem várias configurações. Você configura, se você quer que ele grave a imagem em pé, deitada, o som do aplicativo, o teu som, você falando enquanto as coisas estão acontecendo lá. Então é uma possibilidade bem interessante para você poder montar os teus vídeos a partir do celular. Se você pensar em fazer isso realmente, né, fazer pelo celular, você continua, na hora de levantar os teus vídeos para o YouTube, você continua com a possibilidade de usar o editor do YouTube, tá? O próprio software, esse que eu estou recomendando aqui, ele já tem alguns recursos para edição, mas assim, é bem melhor você fazer, já que você está usando essas configurações mais restritas no próprio YouTube. Agora, uma coisa fundamental, se você vai fazer a gravação por celular, é ter um tripé apropriado com suporte para celular, né? Um tripé próprio para isso. Porque as pessoas, como eu falei, deixam passar um vídeo de uma qualidade ruim, mas tremido não. Se você gravar o teu vídeo tremido, esse negócio de você segurar o teu celular ou pedir para alguém segurar, isso realmente inviabiliza toda a qualidade da tua produção, tá? Então, basicamente era esse setup feijão com arroz que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha sido útil, tá? Se vocês tiverem alguma solicitação extra para fazer algum outro vídeo sobre alguma coisa mais específica, deixem aí nos comentários. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenha sido útil para todo mundo. Grande abraço.